Olá, pessoal. Meu grupo é composto pela Marilis, Antônio, Breno, Silvia e por mim, Carolina. Vamos falar sobre a fazenda Invernada. Ela fica localizada em São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Possui criação de ovinos em um sistema extensivo da raça Santa Inês. Fomos chamados pelo proprietário José Paulo para controle e prevenção de doenças e a melhorar os índices do rebanho para que ela pudesse evoluir. Os animais presentes na fazenda eram 44 matrizes, um reprodutor, que estava com um bom score corporal, porém notamos que os cordeiros do rebanho poderiam ser melhorados se fosse realizada a desmama precoce, para que se pudesse alcançar melhores índices reprodutivos. Observamos que a IPP do rebanho era de 18 meses e a idade ao abate de 8 meses. A taxa de natalidade era de 94,4%, o valor de UA-OV era de 8,9. Foi realizada a venda de 8 cordeiros, o descarte de 13 animais, devido à taxa de descarte que já era de 30% e o número total de 6 animais excedentes. A propriedade possuía produção total de matéria seca por estação de 36,4 toneladas, sendo destinada para a capineira uma área de 1,4 hectares e para o pasto 6,6 hectares. Observamos que não era feita adubação do solo, como foi relatado pelo proprietário. O pastejo era rotacionado e os animais pastavam a graminha aruana. Ao chegarmos na fazenda, nos deparamos com escritório, laboratório simples, ideal para o tamanho do rebanho, farmácia dentro da própria fazenda, depósito onde se encontrava o triturador, os grãos e a ração. Avaliamos a estrutura de alvenaria, não havia separação por faixa etária, havia superlotação, o comedor e bebedouro ficavam perto do solo, também não ocorria um bom manejo de dejetos e havia presença de muita lama e umidade. No período de janeiro e fevereiro começou o surto, onde os animais acometidos apresentavam respiração ruidosa, secreção nasal catarral e alguns apresentavam inquietação, movimentação excessiva da cabeça e também andar em círculo. No caso da doença da nossa fazenda, o melhor tratamento é a profilaxia. Porém, em casos que os animais já estavam doentes, como foi no nosso rebanho, foi administrado ivermectina para tratar os animais já doentes. Mas como forma de prevenir, e como eu disse, o melhor tratamento é a profilaxia, foi feito um controle profilático, um manejo sanitário profilático para evitar novos casos. Como isso foi feito? Era garantido que todo animal que fosse entrar no rebanho era saudável e não tinha doença. Para isso, com o nosso programa sanitário, os animais que fossem entrar iam receber vacinas e ivermectina para garantir que eles não estivessem infectados, que eu falei, devidamente vacinados. E também para os animais presentes que já tivessem sido inseridos no rebanho, qualquer ferimento, por menor que fosse, eram feitos curativos frequentes, muito bem feitos, para evitar que qualquer mosca passe por cima dele. Também melhorado o manejo com as ovelhas que tinham acabado de parir. A cura do umbigo foi melhorada. Os cordeiros que fossem feridos também eram melhor observados e melhor tratados. Adquirimos melhor cuidado na tosquia para evitar ferimentos durante a tosquia. Então, seja na cura do umbigo, seja nos cordeiros que acabaram de nascer, qualquer ferida que fosse, por menor que fosse, foi-se administrado um melhor controle com isso, para evitar que as moscas conseguissem pôr as larvas. Foi realizada a necrópsia e nos achados de necrópsia, quando aberta a cavidade nasal, foi encontrado seios e conchas nasais perêmicos, edemas de mucosa e presença de larvas. Todas as larvas que foram coletadas na necrópsia estavam presentes nos cornetos e conchas nasais e variavam desde o primeiro até o terceiro estágio de desenvolvimento. E poucos animais tinham a presença da larva no estágio L1, presente na traqueia ou nos brônquios. O mais encontrado foi nas conchas e seios nasais. Aí aqui nós temos alguns exemplos dos achados de necrópsia. Como a gente pode ver na imagem, as larvas presentes nas conchas nasais, nos seios nasais e bastante edema. O diagnóstico foi baseado nos sinais clínicos e nas alterações patológicas
e também por essa identificação das larvas na cavidade nasal dos animais na necrópsia. Então, esse achado de necrópsia foi uma característica muito importante para o nosso diagnóstico. A fazenda concluiu que não havia distinção de raça, sexo ou idade dentro do rebanho, tanto mortalidade, tanto a doença. Então, a necrópsia constatou a presença de larvas e animais de qualquer idade, raça e sexo eram acometidos da mesma proporção. Apesar da maior parte do diagnóstico ter sido feita pela necrópsia dos animais, a mortalidade pela osteose geralmente é baixa e os animais parasitados morrem devido a infecções secundárias. Ela deixa o animal com a imunidade tão baixa que ele morre por infecção secundária. Verificamos a presença de podridão dos cascos, que se dá pelo acúmulo de lama, acúmulo de umidade e acúmulo de matéria orgânica. Esta gera o amolecimento do casco, e pelo relato do proprietário, havia introdução de animais de fora dos animais para melhorar os índices genéticos. Então, alertamos o proprietário a sempre inspecionar os animais de fora. Tomamos como medida o abate dos animais crônicos, e ainda também estabelecemos um protocolo de vacinação para esses animais, antes da primavera, em julho e agosto. Separamos animais sadios dos infectados. Ainda para o controle, sugerimos que o ambiente fosse sempre seco e sem acúmulo de umidade. Estabelecemos um pé dilúvio, onde seguiria uma linha de passagem, primeiro os sadios, depois os infectados. E nos infectados foi feito a realização de aplicação de antibiótico, a tetraciclina, e também retirada a parte necrosada do casco. Agora, sobre as metas da evolução do rebanho, estabelecemos um crescimento para esse rebanho através da evolução e composição dele. Essa tabela relata o momento em que chegamos, o momento 1, onde tínhamos a IPP de 18 meses e a idade ao abate de 8. Não era feito a adubação do solo. E possuímos 44 animais. No momento 2, que seria o momento da segunda estabilização, a IBP cai para 16 meses e a idade ao abate para 6. Com os cálculos, estabelecemos que 109 kg de adubação seria suficiente para o pasto. E o rebanho possuiria 95 animais e 3 reprodutores. Já no momento 3, o momento final da estabilização, ao longo dos 11 anos, a IPP caiu para 14 meses, a idade ao abate para 4, e o descarte se manteve 30%. O rebanho já possuía 144 matrizes e 5 reprodutores. Então, mantemos isso para a proprietária, apresentamos os dados e ela se prontificou em estabelecê-los e realizar as melhorias da propriedade de acordo com as nossas avaliações. Hoje, ela se encontra no final do ano da estabilização, realizou as sugestões propostas e melhorou os índices, e hoje ela bateu a meta de 144 animais no rebanho. Adubou o solo conforme solicitado, além de melhorar as instalações, sendo mais ventilada para que não ocorresse mais acúmulo de matéria orgânica e umidade, e sempre se atentando ao bom manejo sanitários. Com isso, conseguimos melhorar os nossos índices genéticos e também a conformação dos animais.